Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Bora falar de Palmeiras 3, Cruzeiro 2, jogo válido pela 12ª rodada dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17, duelo de líder, no caso Palmeiras, contra vice-líder, no caso o Cruzeiro. Com o triunfo, o Verdão chegou a 28 pontos ganhos, deixou o Cruzeiro estacionado lá com 24, então é isso, as crias abrindo 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Então no vídeo de hoje tem os 5 gols que tivemos lá em Barueri, um jogo atípico. O Cruzeiro teve um jogador expulso aos 30 minutos do primeiro tempo, mesmo assim foi lá, fez 2 gols no Palmeiras, né? O Cruzeiro é o time que tem o melhor ataque da competição, então claro que a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Daqui a pouco tem também a escalação do técnico Arthur Tiro com algumas novidades e muito mais para vocês. Bom, e para variar um pouquinho, os 2 Juans foram os destaques do Verdão na partida. Vamos falar primeiro dele, Juan Francisco, que marcou 2 contra o Cruzeiro. Ele chega agora a 5 gols no Campeonato Brasileiro Sub-17, é o vice-artilheiro do Palmeiras na competição. E lembrando que ele vinha de 2 gols já lá no sábado, pelo Sub-20 do Palmeiras, né? Campeonato Paulista Sub-20, goleada por 11-0 diante do Jabaquara. Ele marcou 2 gols e deu 3 assistências nesse confronto, só isso. Aí passam-se 3 dias, ele desce, atua nesse confronto importantíssimo, válido pelo Brasileirão Sub-17, marca mais 2 vezes, está num momento surreal e os números comprovam isso. Nas últimas 6 vezes que ele entrou em campo, seja por Sub-20 ou Sub-17, ele marcou 6 gols e deu 6 assistências, cara, números absurdos. E aí o terceiro gol do Verdão foi marcado pelo Juan Gabriel, que chega a 6 bolas na rede no Campeonato Brasileiro Sub-17, é o artilheiro do Verdão na competição, tem um golzinho a mais que o Juan Francisco. E o recorte dos últimos 6 jogos do Juan Gabriel também é muito bom. Ele só não tem as assistências que o Juan Francisco tem, né? Mas em quesito bola na rede, então nas últimas 6 partidas que ele disputou, seja por Sub-17 ou Sub-20, ele tem 8 gols marcados, sendo um agora contra o vice-líder Cruzeiro, pelo Brasileirão Sub-17, e 3 no mesmo jogo, né? Marcou um hat-trick no último final de semana contra o Jabaquara, pelo Campeonato Paulista Sub-20, uma categoria acima da dele. Bom, sobre a escalação do técnico Arthur Tiro, tivemos as voltas dos atletas que estavam com a seleção brasileira Sub-17, casos de Eduardo Conceição e Guilherme Lira. Guilherme Lira é titular da zaga, Eduardo vem sendo reserva há algumas rodadas, mas é um atleta que sempre entra no decorrer dos jogos, muitas vezes até no intervalo, é um 12º jogador do Arthur Tiro. Então, o time ficou da seguinte maneira. No gol, Luiz Fernando, na lateral direita segue improvisado por ali, jogando muito por sinal, deu uma assistência, o Niaxson, na lateral esquerda o Derek, na zaga o retorno do Guilherme Lira e também do Lucas Ramon, que na semana passada tinha jogado pelo Sub-20. Vamos lá para o meio campo, o capitão Luiz Pacheco ao lado do Juan Iago, e do meio para frente esse baita quarteto, camisa 10 Tauan, os 2 Juans, né? Juan Francisco e Juan Gabriel, e também o Wesley, autor de 2 assistências. Bom, o Palmeiras foi muito bem no primeiro tempo, além dos 2 gols, também acertou 2 bolas na trave, quase que o Juan Iago faz um golaço, ele é destro, mas quase que ele coloca essa bola no ângulo de canhota, e poucos minutos depois o Tauan acertou o travessão também de fora da área. Bom, e os 3 gols do Verdão foram a partir de cruzamentos vindos da direita. Vamos assistir o primeiro, ó. Aos 17 minutos do primeiro tempo, tivemos o passe ali do Niaxson para o Wesley e assistência do camisa 7 palmeirense para o Juan Francisco, oportunista demais, vive uma fase especial. Esse foi o 4º gol dele no Brasileirão Sub-17, ele viria marcar mais 1 minuto depois, que a gente vai assistir. Bom, e aí a gente chega talvez no momento chave da partida, 30 minutos do primeiro tempo, expulsão do zagueiro Vitor Hugo do Cruzeiro após uma entrada duríssima no Luiz Pacheco. O juizão deu vermelho direto, então a partir dos 30 minutos da primeira etapa, o Palmeiras atuando com um homem a mais em campo, e claro, né, foi para cima, marcou o segundo gol de novo com o Juan Francisco, de novo após um cruzamento da direita do Wesley, dessa vez em cobrança de escanteio, e o Juan Francisco, em meio aos zagueiros altos da Raposa, conseguiu colocar a bola para dentro. Ele tinha marcado um gol parecido no último sábado pelo Campeonato Paulista Sub-20, né? Estamos falando aqui realmente de um atacante muito diferente, e olha que no ano passado, a gente sempre lembra isso aqui, né? No ano passado ele jogou muito pouco por conta de algumas lesões, e surpreendentemente nesse ano de 2025 está jogando uma barbaridade, e joga todas, né? Joga no Sub-20, depois joga no Sub-17, faz gol nas 2 categorias e praticamente não descansa. Tá muito bem o camisa 9 palmeirense. E não é que o Cruzeiro, mesmo com um homem a menos, conseguiu diminuir ainda na primeira etapa. Aos 44 minutos a gente vai ver que o Juan Iago não consegue afastar bem o lance, e o Felipe
Felipe, camisa 10 da Raposa, acerta um lindo chute de canhota de fora da área e consegue marcar o primeiro dos mineiros. O primeiro tempo termina exatamente dessa maneira, 2-1 para o Palmeiras e o Verdão com superioridade numérica. Bom, no intervalo, o técnico Arthur Tiro fez 3 mexidas, saiu o Tauan e entrou o Eduardo Conceição, voltando da seleção brasileira sub-17. Saiu também o zagueiro Guilherme Lira, que tinha tomado um cartão amarelo no primeiro tempo, então estava pendurado. Entrou o Luiz Santana e teve mudança também no ataque. Saiu o Juan Francisco, autor de 2 gols no primeiro tempo. Foi preservado porque ele deve atuar, ou pelo menos deve ser relacionado para o jogo do Sub-20 desta quinta-feira contra o Juventude, quartas de final do Brasileirão da categoria. E aí entrou o Kaique Gabriel. Bom, na segunda etapa, o Verdão marcou o terceiro aos 14 minutos e aí foi a vez do Juan Gabriel entrar em ação. Cruzamento perfeito do Niackson, que vem atuando muito bem pela direita, e gol de cabeça do nosso atacante, meio atacante, né? Faz várias funções ali no ataque. O Juan Gabriel, artilheiro do Verdão no Campeonato Brasileiro Sub-17, agora com 6 bolas na rede. Mas a vantagem alviverde de 2 gols durou poucos minutos, porque o Lucas Ramon fez pênalti logo na sequência, né? Minutos depois do gol do Juan Gabriel, e aí na cobrança o Pietro, atacante da Raposa, conseguiu bater o Luiz Fernando, que tinha pegado pênalti já no Campeonato Brasileiro há algumas rodadas. Ele é especialista, mas dessa vez não deu para o camisa 1 alviverde. Cruzeiro valente, marcando 2 gols, mesmo com um homem a menos em campo desde os 30 minutos do primeiro tempo, mas insuficiente, né? Placar final, Palmeiras 3, Cruzeiro 2 na Arena Barueri. Bom, 2 mexidas legais do Itiro que aconteceram durante o segundo tempo. Primeiro, a volta do Matheus Gomes, que estava lesionado, então uma ótima notícia. Ele entrou no lugar do Niackson e justiça seja feita. O Niackson substituiu muito bem o Matheus Gomes nessas últimas rodadas, com direito à assistência nesse jogo contra o Cruzeiro. Então, Matheus Gomes de volta, famosa dor de cabeça boa para o Itiro. Será que a gente volta com o Matheus Gomes, né, como camisa 2 já na próxima rodada, jogador de seleção brasileira sub-17, ou ele permanece com o meio-campista Niackson improvisado por ali? E aí também tivemos uma outra mexida legal, que foi a entrada do Gabriel Tanaka, que é um reforço para o Palmeiras. Então, olho nele nesse segundo semestre. Ele entrou no lugar do Juan Gabriel. Tanaka chegou do Barretos, onde ele enfrentou o Palmeiras pelo Campeonato Paulista Sub-17 e fez um gol de falta contra o Verdão. Jogador técnico, canhoto. Repito, olho nele, parece ser muito bom de bola. Bom, Sub-17 volta a campo na próxima quarta-feira, então já anota na agenda aí, às 16 horas na Arena Barueri, contra o Lanterna Atlético Goianiense. Se por um lado, nessa última rodada a gente pegou o vice-líder Cruzeiro, agora é hora de pegar o Lanterna e permanecer, né, firme e forte, com uma diferença boa para o segundo colocado, né? Vamos em busca de mais uma vitória. A gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante também. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.